Se você clicou nesse vídeo, talvez assim como eu, você está procurando uma resposta certa para essa sua pergunta, para esse seu dilema. Dar ou não dar a chupeta? Afinal, ela é vilã ou ela é aliada? Olá pessoal, eu sou Carol e hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho de um dilema que eu vivenciei e eu acredito que muitas mães também vivem, e inclusive você que está vendo esse vídeo. Porque tudo que envolve a maternidade tem que ser um dilema. Parto normal é melhor do que cesárea, quem amamenta é melhor do que quem dá a fórmula, o que é melhor, o que é pior, você está fazendo certo, você está fazendo errado, a fulana fez o certo. Tudo parece que é uma competição, tudo é um grande dilema para aquela mãe que precisa fazer escolhas e ela fica se sentindo a pior mãe do mundo, porque ela fez uma escolha diferente da que a maioria ou do que a fulana ali fez. Foi nesse ponto que eu me peguei, questionando se eu estava fazendo certo, sabe? A chupeta, essa é polêmica, né? Dar ou não dar a chupeta faz confusão de bico, a chupeta isso, a chupeta aquilo. E sim, gente, na própria embalagem das chupetas, elas vêm alertando que o seu uso pode prejudicar a amamentação. Porque a gente sabe que em algumas crianças causa sim confusão de bico, né? A gente sabe também dos prejuízos para a dentição a longo prazo. Ela tem os seus malefícios, eles são reais, mas ainda assim ela é um produto que é vendido e consumido. E ela por si só ela não é uma vilã. É sobre isso que eu acho que eu quero falar aqui um pouco com vocês e refletir, desabafar, enfim. Desde a gestação eu tinha resolvido que eu não daria bicos para Cecília, bicos artificiais, chupeta ou mamadeira. Claro, se não houvesse a necessidade, porque até então eu não sabia se eu teria algum problema com a amamentação, né? Enfim, graças a Deus não tivemos problemas com a amamentação. Então, amamento normalmente e Cecília nunca fez uso de chupetas, eu nunca julguei necessário. A questão da chupeta, ela nunca foi uma coisa assim que eu falei, eu nunca vou dar, foi uma escolha, sabe? Assim como quem escolheu dar, fez a sua escolha. E eu lembro que eu fui muito julgada, criticada por essa escolha de não dar chupeta. E eu ouvi, né, minha mãe, pessoas que falaram, eu quero ver quando eu estiver chorando sem parar, não sei o que, chupeta calma, chupeta isso, chupeta aquilo. Eu não tô dizendo que essas pessoas são más, são falando... A gente sabe que a gente escuta muitos palpites e cabe a nós dar limites, né? De quem pode opinar, quem pode... A gente filtrar, na verdade, o que a gente escuta e de quem a gente escuta. Assim foi. 8 meses a Cecília completou agora, nesse mês, e passamos por saltos de desenvolvimento, picos de crescimento, vacinas, dentes, ela tá rasgando agora o 5º dente. Então, passamos por tudo isso e até hoje não falei, é necessário intervir, chupeta, é necessário algo do tipo. Mas de repente o sono parecia estar regredindo, sabe? Eu não sei se vocês têm um bebê aí na mesma idade, estão passando pela mesma coisa. Não importa, eu sempre tentei ter uma rotina com ela para poder ter um bom desempenho, sono, né? Um ritual de sono e um sono noturno bom. Mas parece que de uns tempos pra cá está regredindo. E privação de sono, exaustão e no dia seguinte um bebê pra cuidar, sabe? No dia seguinte eu preciso estar lá pra ela. Tudo isso estava sendo extremamente cansativo, está sendo, né? Porque ainda tô passando algumas noites bem difíceis. E eu pensei, eu vou dar uma chupeta, pelo menos à noite. Eu vou dar uma chupeta, porque ela tava querendo dormir apenas grudada em mim, no meu peito. Já tem 2 meses que ela tá dormindo no berço dela, mais ou menos, mas eu tirei a grade, encostei na minha cama e ela sempre pula pra minha cama e ultimamente ela tá querendo dormir colada em mim. E às vezes só adormece mesmo se eu der o peito. Eu vou dar uma chupeta, eu tava determinada. E acordei
cheguei a mandar mensagem para algumas farmácias para ver chupetas e preços, enfim. Eu ia dar assim, qualquer uma chupeta mesmo, não tem essa muito de marca, eu ia ver se ia dar certo, né? Porque tinha o risco dela não pegar. O engraçado é que no primeiro pensamento que me veio assim que eu resolvi que daria a chupeta, foi, mas o que vão pensar de mim? Sabe, o que aquelas pessoas que falaram, nossa, mas você não vai dar chupeta? Como assim? O que elas vão pensar de mim agora? Com essa minha contradição. Nossa, eu vou ter que escutar, eu te avisei, tá vendo? Você não resistiu, coisas desse tipo. Sim, eu me preocupei com o que os outros iam pensar em primeiro lugar. Eu acho que muitas de nós passamos por isso. Isso fala um pouco do nosso ego também, né? Do nosso medo de ser julgada, mas também muito de como a sociedade, os palpites chegam até nós e de uma maneira que não nos deixa em paz para maternar, para fazer nossas escolhas, né? Sempre cobrando uma perfeição, sempre cobrando algo que a gente, como pessoas imperfeitas, não podemos dar. Tinha alguém se arrastando por aqui pelo chão. Participar do vídeo com a mamãe. Bom, a gente é muito cobrada, né, nesse sentido, e não devia ser assim, né? A gente deveria ter direito de fazer nossas escolhas. A gente deveria saber o que é melhor para nós, para o nosso filho, para nossa família, na nossa realidade, né? Claro, sempre respeitando em primeiro lugar, priorizando o bem-estar físico, né? Saúde, emocional dos nossos filhos. E também sempre tentando seguir aquilo que a ciência está dizendo, né? E não o que a palpiteira dali da esquina, ou que você encontrou na fila do mercado ou na sala de espera do pediatra, sabe? A gente deveria seguir aquilo que é melhor dentro da nossa realidade e baseado em evidências científicas, baseado no que realmente a ciência diz ser melhor para as crianças. Por isso, gente, é tão importante a gente sempre buscar informação. Mas quando se trata de dar ou não a chupeta, a informação tá aí. Você dá se você quiser, ela tem riscos, a gente assume os riscos se a gente quiser, mas se a chupeta ela é melhor naquele contexto ali para aquela família, a mãe que escolheu dar a chupeta ela não deveria ser julgada. Eu não julguei nenhuma mãe dizendo que ela fez errado ou dar chupeta quando eu escolhi não dar a chupeta para minha filha. Com a minha escolha de não dar a chupeta, eu não quis mesmo menosprezar a mãe que deu chupeta desde o início. Na minha casa não foi necessário dar mamadeira, mas em outras casas foram. Não foi só uma escolha porque a mãe quis assim, mas foi preciso. E mesmo que ela queira ter dado mamadeira, mesmo sem ter tido problema com a amamentação, foi uma escolha dela. Ela não deveria ser julgada por tal escolha. Eu acho que esse vídeo é um desabafo assim pra gente falar mais da questão da leveza, o porquê a maternidade ela não pode ser mais leve, sabe? Porque ela tem que ser tão carregada de dilemas. Eu me peguei ficando super aflita. Eu compartilhava com meu marido, eu queria que alguém fizesse essa decisão por mim, porque eu simplesmente não conseguia decidir. Eu vou dar uma chupeta pra minha filha, dou ou não dou, vai dar certo ou não vai dar certo. Não era só essas coisas que permeavam o meu pensamento, mas era, meu Deus, que aflição, é certo ou é errado dar chupeta, sabe? É um sentimento de culpa bizarro que veio. Não deveria ser assim, sabe? Resumindo, eu comprei a chupeta ontem, pedi ontem à tarde, perto assim, já quase de fazer o ritual noturno dela. E eu falei, eu vou tentá-lo. E eu comprei. Meu marido tava com medo, mais medo do que eu, da questão dos dentes. E, gente, eu falo dos dentes com propriedade porque eu fui uma criança que chupei chupeta até quase 5 anos de idade. E a minha mãe não foi uma vilã por causa disso, certo? Foi uma escolha dela, talvez com o conhecimento que ela tinha na época, e me permitiu chupar chupeta até 4, 5 anos. E isso foi prejudicial pra mim. Eu usei aparelho ortodôntico por 4 anos e até hoje meus dentes não são 100%. Eu sei o quanto isso foi
prejudicial pra mim, na minha autoestima durante muito tempo, na minha infância, na minha adolescência. Eu só consegui colocar aparelho já adulta, eu só coloquei aparelho já adulta. E, enfim, eu não queria que a minha filha passasse por isso. Era uma escolha minha. E quando eu também escolhi comprar chupetas, mesmo sabendo desses riscos, eu falei, não, eu vou tentar dar, se ela pegar, se ela se adaptar, eu pretendo dar só à noite, pra ela dormir. Mesmo assim, eu sabia que poderiam ter risco, tanto na questão da amamentação, quanto na questão dos dentes futuramente, né? Mas, assim, era um risco que eu estava assumindo. Então, eu não deveria ser julgada por isso, assim como nenhuma mãe deveria ser julgada. Porque o julgamento da sociedade brasileira de maternidade perfeita, ela só nos traz peso na nossa maternidade, no nosso modo de maternar. É sobre isso que eu quero deixar, sabe? Uma mensagem. Mais leveza para nossa maternidade, mais leveza para nossa vida, para nossa família, para os nossos filhos. Não, a Cecília não gostou. Como vocês podem ver, é o único bico que ela gosta de ficar pendurada. Parece que é o meu peito mesmo. Um lado de mim ficou muito aliviado, porque foi ela que fez a decisão, que teve a escolha final, sabe? Ela não gostou. Ela pegou, chupou até, mas logo tirava da boca e na hora de dormir foi um chororô, eu botando a chupeta na boca e não rolou, gente. Eu tentei 1, 2 vezes botar, até mais, né? Ela chorou compulsivamente e quando eu dei o peito ela começou a se acalmar e ela dormiu. Então aqui a gente segue assim, com muito TT e Cecilinha não gosta oficialmente de bicos artificiais. Talvez se eu tivesse dado desde nova, ela poderia ter pego, mas não era uma prioridade para nossa família, não tinha necessidade. E hoje, atualmente, eu vi a necessidade, mas a minha filha não aceitou e tudo bem, a gente segue aqui tentando fazer o melhor, né, de acordo com a realidade e pensando que, mantendo o mantra da maternidade, o mantra da mãe, que vai passar. Então, se você também está numa situação como a minha, seu filho não pegou a chupeta, tudo bem, vai passar. Tá tendo um incômodo aí por causa do dentinho, vamos ver quando ele terminar de sair se vai dar uma aliviada. Mas por enquanto é isso, as noites não estão sendo tão boas, mas acho que essa é a moral assim desse vídeo, sabe? Que a gente tem que ver o que é melhor, a gente tem que utilizar os recursos que a gente tem disponível no momento, fazer o que é melhor, mas com leveza, sabe? E é isso, gente. Não vamos julgar as escolhas de outras mães, porque em um momento ou em outro a gente também vai fazer escolhas e a gente não vai querer ouvir julgamento, sabe? A gente não quer, na verdade, ninguém quer ser julgado por suas escolhas, ainda mais dentro da maternidade, num contexto de que a gente ama essas crianças, então a gente, claro que quer o melhor para elas. Não, eu não tenho a resposta para te dar se chupeta é certo ou errado, mas eu acredito que com esse vídeo você chegou à sua conclusão aí, né? De que não existe esse certo ou errado, existe o que é o melhor possível dentro da nossa realidade. Me segue lá no Instagram, eu tô sempre falando sobre minha experiência nessa jornada aí de mãe de primeira viagem. Sou pedagoga também, então sempre tento colaborar lá, trazendo dicas de estimular as crianças, desenvolvimento infantil. E é isso, esse canal também se trata disso. Então se você não é inscrito, clica nesse botãozinho aqui, vai estar ajudando muito ao nosso canal crescer. E dá o like nesse vídeo aí, compartilha com outras mamães, enfim. Beijo. Vamos nos apoiar e não julgar, tá bom? Tchau, tchau.